Para fechar esta série sobre planejamentos para 2022, a gente vai falar hoje sobre planejamento tributário, o mais complexo de todos. Mas calma, não se desespere, porque eu trouxe o Rodrigo do Instituto Bula para te ajudar nisso. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Viviane e você está no canal da Ascoferd no YouTube. Este é o Ed Farmácia, um programa semanal de temas sobre o varejo farmacêutico. A gente publica um novo vídeo toda terça-feira, às 19 horas. Você já está aqui no canal, então aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações para você ser notificado pelo YouTube sempre que a gente publicar um conteúdo novo. E ao se inscrever no canal, você sinaliza para o YouTube que nós somos relevantes para você e assim a gente continua crescendo aqui no YouTube, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre planejamento tributário. Você já fez o seu planejamento tributário para 2022? Se você já fez, coloca aqui nos comentários, hashtag já fiz meu planejamento. Se você não fez, é uma grande oportunidade de você se inteirar um pouquinho mais sobre esse tema que é complexo, porém muito importante para o sucesso, para o resultado positivo da sua drogaria. Para falar sobre esse assunto, eu convidei um especialista nisso, que é o Rodrigo Antônio Magalhães, diretor de tributação e tecnologia do Instituto Bula. Antes de começar a conversa com o Rodrigo, quero te lembrar que a gente também está disponível em formato podcast no Spotify e no Google Podcast para você ouvir, se você preferir, enquanto dirige, enquanto vai para o trabalho, enquanto volta para casa, tá bom? O Instituto Bula, ele já impactou mais de 12 mil empresários, gestores e profissionais do canal Farma com treinamento, com cursos. Inclusive o Cadre já passou aqui no canal algumas vezes. O Cadre é diretor de cursos do Instituto Bula. Então a gente está conversando hoje com uma instituição renomada que realmente sabe do que está falando. E eu vou começar então, Rodrigo, perguntando para você o que é o planejamento tributário, qual a finalidade dele, por que ele é importante para a farmácia? Olha, o planejamento tributário, ele é muito importante porque ele vai ditar o futuro da empresa. Em primeiro lugar, ele dita o futuro da empresa. Ele é um estudo mais detalhado, a gente pode conceituar o planejamento tributário como sendo um estudo mais detalhado, que tem como objetivo escolher o melhor regime tributário e assim recolher os impostos legalmente com a menor carga tributária. Então, ironicamente, no nosso país, nós temos, por exemplo, duas farmácias que vendem a mesma coisa, posicionadas no mesmo estado, às vezes até dentro da mesma cidade, e que uma recolhe mais impostos do que a outra. Aonde está a diferença? Exatamente no planejamento tributário. Então, o planejamento tributário, ele faz uma projeção, ele é capaz de fazer uma projeção de qual regime tributário que você poderá estar inserido com a sua empresa no próximo ano fiscal e quanto que você vai pagar, fazendo o valor antecipado, chegando a um valor próximo por antecipação. Essa é a grande valia do planejamento tributário. Ou seja, é saber quanto ele vai precisar desembolsar durante o ano de 2022 para pagar todos os impostos devidos, certo? Exatamente. Dá para se fazer essa antecipação, trazer essa simulação para o presente. Então seria um trabalho em conjunto com a contabilidade, por exemplo, com o contador, né? Você procurar o contador, sentar com o contador para fazer algumas simulações de qual seria ali o melhor regime tributário para ele no próximo ano, é isso? Exatamente. O empresário, às vezes se fala muito o seguinte, que o empresário quer aprender a fazer um planejamento tributário, mas normalmente o empresário não está envolvido com regras tributárias no seu cotidiano, né? Ele está ali vendo e comprando, vendendo, atendendo clientes, ou fazendo compras, mas ele não está envolvido com as regras tributárias e com os detalhes tributários. E ele, então, não tem nem formação, às vezes, muito específica, na grande maioria dos empresários. Então, o profissional adequado para fazer um planejamento tributário é o contador. O contador, sim, ele sabe, ele está lidando no dia a dia com essas regras tributárias e ele é o profissional competente para fazer esse planejamento.
Rodrigo, hoje, qual seria o melhor regime tributário para uma pequena farmácia, para uma farmácia independente, por exemplo? Você consegue dizer isso para a gente? Se é melhor o simples, se é melhor o presumido, se é melhor o real, o lucro real, né? Tem umas premissas básicas. Por exemplo, lucro real é um ótimo regime tributário, mas depende de algumas premissas, como eu falei. Aí tem gente que fala, mas o lucro presumido é diferente, é melhor. Não, mas depende, cada caso é um caso. Vocês querem ver um exemplo? Um exemplo característico é nas cidades, nos estados, por exemplo, em que o ICMS está contido dentro da guia DAS, a guia do Simples Nacional. Quando você tem lá dentro da guia DAS, pode-se recolher o ICMS dentro da guia DAS, exemplo, o meu estado, aqui, Goiás, né, Goiânia, eu estou falando de Goiânia. E aqui, por exemplo, é melhor o Simples Nacional. Por quê? Se faturamento que comporte o Simples Nacional. Fora dos estados em que não está no Simples Nacional, que você não pode colocar a AST, ou seja, o ICMS embutido dentro do Simples Nacional, ou seja, você paga por substituição tributária, fora da guia DAS. Nesses estados, Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, o lucro real é bastante interessante, muito interessante, até para a pequena farmácia também. Agora, precisa que seja organizada, que ele utilize um gerenciador financeiro, que o sistema possa fazer o SPED, gerar o SPED fiscal. Todos esses itens são muito importantes para escolher o lucro real, por exemplo. Agora, exatamente porque se uma farmácia está tendo prejuízo, se ela tiver no Simples, ela vai pagar imposto. Ela vai pagar imposto de renda, de uma coisa que ela está tendo prejuízo, então não é compensativo. Agora, para uma farmácia, por exemplo, que tem um lucro muito grande, às vezes o lucro presumido é interessante, né? Então, há casos e casos, a gente tem que estudar cada caso, mas o lucro real é sempre interessante e o Simples Nacional é muito interessante. Para as farmácias, normalmente, o que eu posso responder para você é que o lucro presumido, na grande maioria das vezes, ele não é tão interessante assim. Lembrando que qualquer farmácia pequena farmácia que tem faturamento até 4.800.000 ano, ela pode estar no Simples. E agora, se ela vai sair do Simples e ir para o lucro real, o regime tributário do lucro real, ela precisa ter, primeiramente, organização interna, controle de estoque e um outro item importante, ela tem que ter contador que saiba fazer regime tributário do lucro real, porque todos os contadores falam que sabem fazer lucro real, mas pouquíssimos são aqueles que fazem de forma correta, de forma assertiva. Mas, às vezes, as farmácias não comportam, diante da organização que elas têm, e também da capacidade do seu contador de ir para o lucro real, que você iria pagar menos. Acaba-se, então, indo para o lucro presumido e pagando uma carga tributária um pouco maior. Quando você fala em organização, Rodrigo, você diz, tem que ter organização. De que tipo de organização você está falando? Você está falando de organização de documento? Que tipo de organização é essa? A organização principal, em primeira instância, é exatamente a equalização do estoque virtual com o estoque físico da farmácia. Esse princípio é básico. Às vezes você tem lá 6 Novalgina na prateleira e no seu computador que vai gerar os dados para o Estado, para a Receita Federal, você tem 4 unidades. Então, há uma dissonância entre o estoque físico e o estoque virtual. Isso é uma necessidade proeminente. Outro problema seríssimo, o cadastro de produto tem que estar muito bem equalizado. O cadastro de produto tem que estar com os códigos tributários corretos. Código tributário
estadual, Código Tributário Federal. Não adianta você ter um código lá de PIS e COFINS na entrada, PIS e COFINS na saída, errado para aquele determinado produto, você está pagando imposto desnecessariamente. Então, o cadastro de produto correto. E, por fim, eu diria, mas outra organização, é a terceira. Então, eu falei do estoque, né? Eu falei dos códigos tributários no cadastro de produto, a segunda organização mais proeminente, e a terceira que nós podemos enumerar, que é exatamente você ter um controle financeiro interno com as suas movimentações de entrada e saída de dinheiro da sua empresa, da sua farmácia, e trazer isso para dentro de um gerenciador financeiro, utilizar um gerenciador financeiro que está equalizado, ou seja, conciliado com a conta corrente bancária, que as movimentações são muito importantes, as movimentações de dinheiro. Basicamente, esses 3 pontos. E eu diria um quarto ponto que eu poderia acrescentar, seria a capacidade, né, volto a dizer, do contador em fazer isso tudo de forma organizada, fazer a contabilidade de forma organizada, dentro desses padrões. Eu vou aproveitar o gancho do Rodrigo sobre cadastro de produtos, vou colocar aqui em cima o link da entrevista que eu fiz com o Wagner Tavares, da Avante Fiscal, só sobre cadastro de produtos, que é muito importante. Se você está gostando da minha conversa com o Rodrigo, já deixa o seu like, compartilhe com a sua rede de contatos e comenta aqui embaixo o que você está achando, quais são as suas dificuldades para fazer o planejamento tributário da sua farmácia, que a gente pode até te ajudar, a gente passa a pergunta para o Rodrigo responde numa outra ocasião, enfim. Você não vai ficar sem apoio, sem ajuda. Coloca aqui embaixo. Ou então, se você já fez, hashtag já fiz meu planejamento, a gente também quer saber. Rodrigo, quais são os riscos que a farmácia corre quando ela ignora essa necessidade de ter um planejamento tributário, de projetar quanto ela vai pagar imposto, quanto que ela vai pagar de imposto no próximo ano? É muito arriscado? Quer dizer, uma farmácia pode quebrar, por exemplo, por causa disso? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, as farmácias, elas pagam muito imposto e pagam mal ainda. O que eu digo? Por que eu digo isso? Elas pagam muito imposto, ou seja, mais do que é devido ao fisco. Normalmente, a gente vê as farmácias fazendo isso, pagando acima. E pagam mal, porque além de pagar acima, elas pagam de forma errada. Ou seja, elas podem ser fiscalizadas e receber multa por isso. Então, paga-se muito e paga-se mal. As farmácias, nós pegamos farmácias nas nossas consultorias que está pagando 20% de imposto total, percentualmente, sobre a venda líquida. Ou quase isso, e é impensável. Então, todo o lucro fica para o governo. Todo final de ano é a hora de você fazer planejamento tributário, porque você tem o parâmetro real do ano que você esteve vendendo, e você dali vai fazer uma simulação, uma projeção simulada para os próximos meses, e aí escolher o melhor regime tributário, e dentro desse melhor regime tributário, logicamente, pagando o mínimo de imposto. Então, essa transição de final de ano para início de ano é a hora certa de fazer o planejamento tributário. Um dos itens que eu julgo mais importante de todos para o empresário pegue e avalie quanto que você está pagando em média de imposto sobre a sua venda líquida, que para o fisco é chamado de venda bruta total. Então, a sua venda líquida, que já tirando os descontos que você deu, é o faturamento bruto para o fisco. Aí a pergunta é, quantos por cento que, somando todas as suas guias de impostos, você pega todas as suas guias, divide pelo total da sua venda, e aí multiplica por 100 para transformar em percentual. Você tem que responder a seguinte pergunta: qual é o percentual de imposto que eu estou pagando sobre a minha venda líquida, ou seja, faturamento bruto fiscal? Se esse percentual, logicamente, representar em torno de 10%, fazendo isso, pagando de forma legal, em torno de 10%, está dentro do parâmetro. Quando esse valor está acima, bem mais acima, é
ultra necessário que você venha fazer um planejamento tributário rápido. Existe um percentual base? Não, eu estou citando aqui 10%, que é uma média na maioria das farmácias, né? Você pode ter um faturamento menor, está pagando 7% na média. Isso não quer dizer que se 7% não possa abaixar um pouquinho e vir para 6%. Isso pode. Você está pagando 14%, pode baixar legalmente. Eu estou falando tudo de forma legal. Baixando para 12%. 2% sobre a venda é 2% que você baixa no imposto, é 2% a mais que aumenta na sua lucratividade. Então, é muito importante. É esse dinheiro que você está deixando de entregar para o governo, ele vai vir para o seu bolso. Então, é dinheiro que você está deixando em cima da mesa. Né? Não é que o nosso segmento farma é muito bom. Ele é um segmento excelente. Agora, existe muitos deslizes, né? Principalmente nessa questão aí do planejamento tributário. E quem aqui não quer pagar menos imposto legalmente? A gente não está falando de sonegação, não. A gente está falando de pagar menos imposto dentro da legalidade, cumprindo a lei, mas fazendo um bom planejamento tributário com todas as dicas que o Rodrigo acabou de te dar. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com todo mundo. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Foi ótimo. De nada. Eu só queria deixar uma pequena frase para os empresários que nos escutam agora. Uma frase final. Olha, antigamente se dizia que quem não sonegasse não ganhava dinheiro com farmácia. E isso era coisa antiga. Eu digo hoje o seguinte: quem sonega não ganha dinheiro com farmácia. Então, faça legalmente, faça tudo porque o crime não compensa. Faça correto. Procure fazer o seu planejamento tributário, procure contadores competentes, que quem sonega não vai para frente. Tá aí o recado do Rodrigo. Leve isso para a sua vida, leve isso para o ano de 2022, que eu tenho certeza que a sua farmácia vai ter muito mais sucesso do que ela tem hoje. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo na próxima terça-feira. Tchau!